A vida tem um propósito. Palestra realizada em 26 de abril de 1963. Neville Goddard. A vida tem um propósito, e isso quer dizer que Deus tem um propósito. Você e eu podemos ter planos em conflito com o propósito de Deus, e Deus permite isso por um curto período de tempo, e você e eu podemos realizar nossos sonhos, mas apenas dentro da estrutura do plano de Deus. Como nos é dito no livro de Isaías, capítulo 14, versículo 24, o Senhor jurou: como planejei, assim será, e como determinei, assim será. Ninguém frustrará o plano de Deus, o propósito de Deus. O propósito de Deus é se entregar a nós, individualmente, como se não houvesse outros no mundo, apenas Deus e você, em última análise, porque o presente está completo, só você. Esse é o plano de Deus, esse é o propósito de Deus, e Ele mapeou tudo para nós na Bíblia. Toda a história que Ele nos contou no Antigo Testamento, o Novo Testamento é o cumprimento do plano de Deus. Os homens não acreditarão nisso, mesmo as centenas de milhões que se dizem cristãos não o compreendem completamente, se é que o compreendem. Bem, é o plano dele, é o propósito dele. Esta noite, é meu desejo compartilhar com vocês o que experimentei em relação ao plano de Deus. Noite após noite, quero compartilhar com vocês a alegria de uma mudança na imaginação, de verdade. Se eu pudesse levá-lo comigo e convencê-lo a acreditar que você já é quem você quer ser, e que você realmente pode acreditar que você realmente é, e permanecer fiel a tal suposição de que você realmente é o homem, a mulher, que você quer ser, eu sei por experiência que você se tornaria isso. Eu confio que você fará isso exatamente como nos é dito nas Escrituras dentro da estrutura de seu propósito. Você não vai tentar me influenciar outro, mas você vai fazer exatamente como nos dizem as Escrituras, para alertá-lo que eu sou o que eu quero ser, e não fazer nada sobre isso, apenas viver nisso embora fosse verdade, e eu, de uma maneira que eu não conheço conscientemente, eu me tornarei isso. Isso eu sei por experiência. Mas o propósito desta noite é mostrar a você o melhor de minha capacidade. O propósito de Deus, que dissemos anteriormente, é dar a você a si mesmo. No último livro do Antigo Testamento, o 39º livro, o livro de Malaquias, ele disse: o filho é a honra do pai, como o servo honra o mestre. Se então eu sou pai, onde está minha honra? Capítulo 1, versículo 6. Esse é o fim, o último livro. Se o filho honra o pai, como o servo honra o Senhor, se então eu sou pai, onde está a minha honra? Todos os 39 livros profetizaram tal honra, que Deus vai se dar, Deus é Deus Pai, Ele vai se entregar a mim. E eu não sei que sou pai. Se realmente sou pai, onde está minha honra? Onde está meu filho? Então o livro termina com essa nota, o livro de Malaquias. O primeiro livro do Novo Testamento começa a expressar além, ele deu o filho. Mas as pessoas não entendem este grande mistério. Então, esta noite, ouça com atenção e deixe-me compartilhar com você o mistério, como eu o conheço por experiência própria. Pois você pode ser rico, pode ser pobre, pode ser conhecido, pode ser desconhecido e pode ser qualquer coisa no mundo, não tem nada a ver com a promessa de Deus. A promessa de Deus é a coisa mais fantástica do mundo, pois Ele mesmo se dá a você. Você realmente se torna um com o corpo de Deus, é o seu corpo, você é Ele. Você contém todos os outros seres. Então, se você é em parte um homem rico, um homem pobre, um mendigo ou um ladrão, essas coisas não são realmente importantes. Eles não se somam à promessa de Deus. Você pode ser o homem mais sábio, o maior ou o mais rico, ainda não lhe dá direito à promessa dele. Sua promessa é um presente, você não pode ganhá-lo. É um dom, é graça,
É tudo graça, e Ele mesmo dá a você. A promessa remonta a Gênesis. Lemos os primeiros indícios da promessa em sua promessa a Abraão. Então encontramos a promessa chegando, evoluindo lentamente, e a encontramos realmente se cristalizando em sua promessa a Davi. Então encontramos amadurecendo, e finalmente, encontramos seu cumprimento no Novo Testamento, na história que nos foi ensinada, a história de Cristo Jesus. A história é verdadeira, mas não como aprendi em minha igreja. Nasci e cresci na igreja episcopal. Nós tínhamos isso na escola. Eu tinha escola dominical todos os domingos, tínhamos todas as quartas-feiras. No entanto, não foi a história que meu ministro me ensinou. Não foi a história que minha mãe entendeu e me ensinou. Não era a história que meu pai entendia. E todos eles eram episcopais. Essa não é a história. É uma história fantástica, como Deus se dá a nós. Agora ouça com atenção, é verdade. Falo por experiência própria. Deus se torna homem para que o homem possa se tornar plenamente Deus, um corpo. Como nos é dito, assim como há um só corpo e muitos membros, e todos os membros um corpo, assim é com o corpo de Cristo. Romanos 12, versículo 4. Chegará o dia em que você será levado à presença dele, acredite ou não, à presença de Deus. E apesar do ano de 1963, onde nossos cientistas não podiam conceber Deus como homem, para eles Deus é uma força, Deus é um poder, Deus é um processo, eu dizer que Deus é homem. Você será levado à presença dele, e ele lhe fará uma pergunta muito simples, em sua própria língua. Se você fala apenas inglês, é solicitado e você ouve em inglês. Se você fala apenas hebraico, você será perguntado em hebraico e você ouvirá em hebraico. Você vai ouvir porque é pensado que você ouve como palavras. Ele faz uma pergunta muito simples: qual é a melhor coisa do mundo? E você responderá corretamente, como se fosse sobrenaturalmente induzido e não pudesse falhar na resposta. E a resposta é amor. Você responderá nas palavras de Paulo: fé, esperança e amor, estes três, mas o maior deles é o amor. 1 Coríntios 13, versículo 13. E quando você responder, o próprio Deus o abraçará e o incorporará em seu corpo. E estranhamente, torna-se seu corpo. Vocês ocupam como seu próprio corpo o corpo de Deus, como se não houvesse outros, apenas você. Nenhuma perda de identidade, mas absolutamente nenhuma, e você está realmente incorporado ao corpo de Deus. Somos chamados assim, um por um. E após essa incorporação, você é enviado a este mundo para contá-lo com o melhor de sua capacidade. Você nunca, na eternidade, esquecerá essa incorporação. Embora você use uma pequena vestimenta que se desgasta neste mundo, sujeita a todas as dores, todas as limitações e todas as restrições das vestimentas deste mundo, você tem a memória da vestimenta na qual você foi incorporado. E é o corpo de Deus. Você não tem dúvidas em sua mente de quem lhe fez a pergunta, nenhuma. Você não tem dúvidas de quem se dirigiu a você quando respondeu corretamente. E a coisa toda é feita da maneira mais gloriosa, e você sente como nunca sentiu antes, bem, ou desde então, um prazer além do sonho mais louco do homem. Uma alegria que você não pode descrever quando o amor, personificado como homem, abraça você, e é Deus. Então é o propósito de Deus pegar todo e qualquer ser neste mundo e salvá-lo, incorporando-o em seu corpo, e o corpo se torna seu corpo. Você é um com Deus. Portanto, é propósito de Deus se entregar a nós, individualmente, como se não houvesse outros no mundo, apenas Deus e você, e finalmente, apenas você. Mas Deus é Pai. Ouça as palavras de Malaquias: o filho honra o pai como o servo honra o Senhor. Se então eu sou pai, onde está minha honra?
onde está meu filho? Assim, o fim do Antigo Testamento vem nessa nota. Você o lerá no primeiro capítulo do livro de Malaquias, acho que é o 6º verso. É você fazendo uma pergunta. Todas essas promessas para nós através dos tempos foram feitas. Onde está minha honra? Se Deus vai me dar a si mesmo e Deus é Pai, Ele não pode me dar a si mesmo a menos que eu tenha consciência de ser Pai. Meu filho neste mundo, eu sei que sou o Pai. Acredito plenamente que gerei meus 2 filhos, eu acredito plenamente. Mas milhões e bilhões fizeram a mesma coisa. Não foi isso que Deus pretendia. Deus tem um filho unigênito, e a menos que Ele me dê esse filho, eu não sou Deus Pai. Salmo 2, versículo 7. Mas Deus lhe dá esse filho. É a coisa mais fantástica do mundo. Eu tenho falado desde que aconteceu comigo com dezenas e dezenas de ministros, e todos eles se afastam de mim. Eles pensam que estão na presença de homens loucos, porque eles não aprenderam isso mais do que eu aprendi. Fui criado no mesmo contexto ortodoxo estrito que eles. Falei com rabinos, falei com padres católicos, conversei com ministros protestantes, e nenhum deles o vê. E é verdade. Deus dá ao indivíduo seu filho unigênito, e esse filho é Davi, Davi de fama bíblica, o único, é Davi. E um dia você terá essa experiência. Haverá uma intensidade que você nunca sentiu antes de todos possuírem você, e então você vai explodir, seu cérebro vai explodir, e diante de você será o Filho unigênito de Deus, mas ele é seu filho. E você sabe disso mais do que qualquer outra coisa neste mundo e ele sabe disso. Davi, o símbolo da humanidade, pois ele simboliza todo o vasto mundo da humanidade. Mas ele é um jovem solteiro, lindo além de qualquer descrição, e ele olha em seu rosto e o chama de pai. Você sabe que é o pai dele, e ele sabe que é seu filho. E então o cumprimento do Salmo 89, encontrei Davi. Ele clamou a mim, Tu és meu pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Versículo 26. Então aqui, você vem para cumprir as Escrituras, e Deus está cumprindo suas promessas. Ele é promissor no homem. Ele prometeu tudo ao homem, que é Ele mesmo, isso é tudo. E então Ele é Pai, e a honra do Pai é o Filho e se eu for Pai, onde está minha honra? Bem, do Antigo Testamento termina esta nota, ainda não cumpriu a promessa de Deus. Então vem um novo que faz a afirmação, e os homens até hoje não vão acreditar que isso aconteceu porque eles estavam mal informados. Aconteceu e está acontecendo. A cada momento no tempo, está acontecendo em cada criança nascida de mulher. Deus está dando a si mesmo a cada um de nós, mas na verdade dando-se a si mesmo. E então você terá o conhecimento completo de ser o pai do Filho unigênito de Deus. Ele não anda com você como companheiro, ele é seu filho. Então, quando nos dizem que ele deu seu Filho unigênito, as pessoas entendem mal e falam de Jesus Cristo. E eu juro que não conheço ninguém que aceite suas palavras, mas quando eu cito as palavras do capítulo 14 de João, eles dirão, bem, eu ouvi isso, mas não é literalmente verdade. E eu lhe digo que é literalmente verdade. Está chegando o dia em que você saberá quem Deus realmente é. Vocês serão realmente esse ser, e seu nome é Jesus Cristo, e você é Ele. Você será o pai de Davi, como Jesus Cristo afirma nas Escrituras se alguém ler com atenção, Ele é o pai de Davi. É-lhe dito, mostra-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. Ele disse, há tanto tempo que estou convosco e não conheceis o Pai. Quem me vê, vê o Pai. Eu sou o caminho para o Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas eles não o entenderam, que eu sou o Pai, e eu disse isso depois que aconteceu. Um homem me disse, bem,
Isso não está registrado nas Escrituras. Você tem que voltar nas Escrituras, tem que ser registrado nas Escrituras que ele é um pai. E quando você o cita, ele ainda não consegue ver. Mas agora ele vai mais longe. Ninguém perguntou a ele: se eu dissesse a você, eu sou o pai, você normalmente não me perguntaria: bem, então, onde está seu filho? Você não faria. Não posso ser pai a menos que haja um filho que dê testemunho da minha paternidade. Deve ser uma criança. Então onde está a criança se eu sou o pai? Ninguém lhe fez a pergunta. Então ele traz à tona: o que você pensa do Cristo? De quem é filho? Eles responderam: o filho de Davi. Então ele respondeu: por que então Davi no Espírito chamou de Senhor? Se Davi o chama de Senhor, como ele pode ser filho de Davi? E não lhe fizeram mais perguntas depois disso. A palavra traduzida Senhor é Adonai, que é meu pai, meu Senhor. Mas toda criança falava de seu pai como Adonai, meu pai, meu Senhor. Então Davi em espírito o chama de meu pai. Ele revelou quem ele é. Mas quem acredita? Quem o aceita? É um mistério. Como eu lhe disse ao longo dos meses, um mistério é uma questão que não deve ser mantida em segredo, mas uma verdade de caráter misterioso. Como posso explicar a alguém essa experiência peculiar e misteriosa em que Davi de fama bíblica, agora incontáveis séculos atrás, e do meu próprio crânio sai uma criança, Davi? Uma explosão e Davi olha na minha cara e me chama de pai. Eu não tinha nenhum sentimento antes daquele momento de qualquer relação com qualquer personagem bíblico. Eu fui ensinado como você foi ensinado. Todo mundo foi ensinado assim como eu fui ensinado, e então, de repente, encontrar tudo registrado nas Escrituras se desdobrando no indivíduo, que Deus teceu todo o drama no homem e depois o teceu, e todos esses personagens se personificam, e lá estão eles. Agora ouça isso com atenção, é o capítulo 4 de Efésios, apenas 3 versículos, o 4º, 5º e 6º. E a palavra, é repetida 7 vezes em 3 versículos. Cada vez que é anexado a um substantivo. O primeiro substantivo, a um corpo. Então vem o próximo, um espírito, uma esperança, um Senhor, uma fé, um batismo, um Deus e Pai de todos nós, que é sobre todos e por todos e em todos. Agora, aqui em Zacarias, o próximo ao fim do Antigo Testamento, Zacarias vem, o 38º livro, e este é o capítulo 14, versículo 9, e o Senhor se tornará rei sobre todos da terra, naquele dia seu nome e ele Naquele dia o Senhor será e seu nome um corpo, um espírito, uma vida, um rei, um tudo, apenas um. E então você é absorvido pelo corpo dele porque responde corretamente: a maior coisa do mundo é o amor, e ele absorve você. Ele incorpora você em seu corpo, e você é ele. Então, hoje, existem 3 bilhões de nós no mundo, e eles projetam bilhões por vir. Eu não me importaria quantos bilhões. Nos é dito nas Escrituras, mais do que as areias do mar, e ainda todo o vasto mundo e as areias do mar. Quantos bilhões? Não faria diferença, cada um é um. Esse é o grande mistério. Deus se entrega a nós como se não houvesse outros no mundo, apenas Deus e você. E finalmente o dom é tão completo, há apenas você, e você veste o corpo divino que é Deus. Esse é o grande mistério. E então entendemos a história que é contada no final do 2º de Gênesis, pois tudo é Deus. É Deus quem é chamado de homem nesse capítulo. O homem deve deixar todos e se unir à sua esposa até que eles se tornem uma só carne. É Deus que se esvaziou e se fez homem e redimiu o homem, tornou-se um com o homem e se entregou ao homem. Essa é a história. Ele desistiu de tudo e se tornou homem e redimiu o homem.
Assim nos é dito no conceito do grande místico, as obras de Blake, e aqueles na grande eternidade que contemplam a morte disseram assim: o que parece ser, é, para aqueles a quem parece ser, mesmo de desespero, tormento e morte eterna, mas a divina misericórdia vai além e redime o homem no corpo de Jesus. Jerusalém, placa 36. Você e eu. E você prova isso. O que parece ser é para aqueles a quem parece ser. Você pode assumir qualquer coisa neste exato momento e subir à posição mais alta no mundo de César, ou pode descer até as profundezas do mundo de César. O que parece ser é para aqueles a quem parece ser. E você não pode se salvar. Nenhum indivíduo pode salvar a si mesmo. Ele é redimido porque a divina misericórdia vai além e redime o homem no corpo de Jesus. E esse é o corpo. Mas quando você está incorporado ao corpo, você está nele. Agora você conhece o segundo versículo. Ainda não aparece o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. 1 João 3, versículo 2. Ainda não aparece o que seremos, mas sabemos que quando ele aparecer, seremos como ele. Quando ele o abraça, você é o próprio ser que o abraçou, você é um com Deus, e nenhuma perda de identidade, absolutamente nenhuma. Você insiste nisso. Este é o propósito de Deus porque a vida tem um propósito. Mas dentro da estrutura de Deus tem um propósito. Você é livre para ser o que quiser neste mundo. Você pode ser rico, pode ser pobre, pode ser conhecido, pode ser desconhecido e pode ser qualquer coisa neste mundo, se você realmente acredita no princípio de Deus. E o princípio de Deus é muito, muito simples. Tudo o que você deseja, dê a conhecer a Deus e não faça nada. Isso é o que você disse, apenas não faça nada. Durma esta noite como se fosse o homem, a mulher que gostaria de ser, como se fosse verdade. Tenha confiança nessa suposição, como se fosse assim. E de uma maneira que ninguém sabe, porque todos estão incorporados em um corpo e todas as coisas por uma lei divina no ser um do outro se misturam. Isso influenciará todos os seres deste mundo, que possam desempenhar um papel para ajudar no nascimento dessa suposição. Se você assumir que você é, você nomeia, e se eu puder desempenhar o papel, sem o meu consentimento, farei o papel. Sem que eu saiba, estou desempenhando o papel de auxiliar no nascimento dessa suposição, eu vou fazer o papel. Todos neste mundo serão usados se puderem ser usados. E Deus sabe tudo. Todas as coisas por uma lei divina no ser umas das outras se misturam. Então eu posso, sem ninguém me perguntar, se você ousa assumir que você é o que você quer ser, e se eu puder ser de alguma forma instrumental para ajudar no nascimento de sua suposição, você não precisa me influenciar deliberada e conscientemente, serei usado. E serei usado totalmente inconsciente do fato de que fui usado no nascimento de sua suposição. Então você pega qualquer um, deixe-os em paz. Você não precisa pegar qualquer pessoa e usá-la, você simplesmente sabe o que quer. E pode não estar dentro da estrutura de seu propósito, mas nessas curtas distâncias, funciona mesmo assim. Deus vai ajustá-lo. Como nos é dito no capítulo 16 de Provérbios, ele fez tudo para o seu propósito, até o ímpio para o dia da angústia. Mas ele nos diz no início desse terceiro versículo: entrega suas obras ao Senhor, e seus planos serão estabelecidos. Você os entrega ao Senhor, e seus planos serão estabelecidos. Se você começar a trabalhar neles por si mesmo, pode ser um conflito, mas apenas entregue-os ao Senhor. Bem, como eu os entregaria ao Senhor? Se esta noite eu quisesse, e o nomeio, sem me dizer, sem pedir ajuda a ninguém, esta noite eu veria o mundo como eu veria se fosse verdade que eu sou o homem que eu quero ser. Eu veria meus amigos, me vendo como eles me viriam se fosse verdade.
Eu veria o mundo como veria se fosse verdade, e então dormiria na suposição de que é verdade. E eu sei por experiência que funcionaria. Tudo no mundo se moveria e se ajustaria para espelhar o que estou assumindo que sou, e em um futuro não distante, eu o exteriorizaria. Eu me tornaria isso no meu mundo. Não estou em conflito com Deus quando entrego minha obra ao Senhor. Se não estiver dentro de seu propósito, isso é algo completamente diferente. Mas Ele vai trabalhar nisso, Ele vai externalizá-lo. E para nos mostrar como Ele permite, o 18º capítulo do livro de Jeremias nos diz como Ele permite isso. Ele nos adverte e diz ao profeta: vai e diga-lhes que mudem seu caminho e mudem, e se convertam de suas más ações. Versículo 11. Mas eles disseram: não vamos. Isso é tudo em vão. Continuaremos em nosso caminho obstinado e maligno. E então Deus disse que você planejou as consequências de seus atos. Ele não vai se machucar, seus conceitos produzem o que parece ser o plano de Deus e a consequência de seu mau comportamento. Deus não machuca, Ele estaria se machucando porque todos nós somos Deus. É tudo Deus. Pois Ele me diz para mudar meu caminho, para corrigir meu caminho, mas o homem não o fará. Você lê com atenção em Jeremias 18, vai e diga a eles o que vai acontecer se eles não corrigirem seus caminhos. E então o homem não o fará. Nesse mesmo capítulo maravilhoso, ele nos conta como você e eu devemos operar neste mundo, exatamente como um oleiro. Pegamos qualquer coisa no mundo e remodelamos esse ser em nossa mente, como se ele ou ela fosse como desejaríamos que fosse. Basta fazê-lo e acreditar na realidade desse ser remodelado. Um homem desempregado, veja o empregado remunerado. Um homem que está contra isso, veja-o livre. Um homem que não pode fazer a nota, vê-lo já no topo, em sua própria mente. Não diga a ele o que você está fazendo. Não peça o consentimento dele. Mas faça isso com amor. Sempre que você opera essa lei com amor, você o está fazendo com sabedoria. Então você não está machucando ninguém se você o vê como uma pessoa melhor do que ele parecia ser. E assim pegue qualquer pessoa neste mundo sem seu consentimento, e veja-a como um nobre, ser glorioso. Não diga a eles que você fez isso, e então fique bastante satisfeito ao vê-los se tornar esse ser. E dê todo o crédito a outras pessoas, eliminando você completamente como algo que não tinha nada a ver com isso, perfeitamente bem. Você conhece a lei de Deus. Mas dentro da estrutura de seu propósito, essas promessas maravilhosas são feitas no Antigo Testamento. Pois ele disse a Davi: eu vou gerar de você um filho, e eu serei seu pai. No final do livro, isso não aconteceu, não aconteceu. A promessa é feita a Davi. Onde está seu filho que poderia me revelar como Deus Pai? E ninguém entende isso. Eu disse isso a este ministro, um ministro muito proeminente aqui nesta área, o líder de seus seguidores muito grandes, correndo, eles me dizem, para mais de 1 milhão. E quando eu citei o Salmo 2 para ele para dizer-lhe quem era Davi, ele confessou que nunca o viu sob essa luz. No Salmo 2, dirigido apenas a Davi, tu és meu filho, hoje te gerei. Versículo 7. Isso é estabelecido no início. Mas o homem nunca viu. Porque como palestrante, eu estava mal informado, foi-me dito que Jesus era filho de Deus. Eu acreditei. Fui criado naquele ambiente como episcopal e não sabia, embora eu mesmo lesse, que ele era Deus Pai. Eu sempre pensei que ele era o Filho. E, no entanto, ele diz a todo o vasto mundo que receberá sua palavra: quando você me vê, vê o Pai. Mas ninguém acredita. Não faz sentido. Como pode o Pai condensar-se, esvaziar-se e tornar-se homem, homem simples, como tu?
Como você e eu poderíamos mais indivíduos em bilhões no mundo ocupar um corpo, e esse corpo é o nosso corpo? Não faz sentido. Como ele pode se entregar a mim de tal maneira que eu seja o pai de seu filho e se entregar a você na mesma medida em que você é o pai do filho? Se você é o pai do filho unigênito de Deus e eu sou, não somos um. Como eu poderia alcançar a unidade a menos que haja um filho para nos unificar? Apenas um filho. E se eu sou o pai desse único filho de Deus e você é o pai, todo ser no mundo é o pai, não somos um. Você não pode ver este grande mistério se desenrolando, onde todas as pessoas do mundo se tornam o único pai do único filho. Não compartilhando, ocupando o único corpo que é Deus. E isso é um corpo. Ouça as palavras. A misericórdia divina vai além e redime o homem no corpo de Jesus, e aquele homem que chamamos de Jesus, o Cristo, e você é ele. Se você o vê do lado de fora, não vê o certo. Chegará o dia em que você é ele. Você estará bem em sua presença e então o Salmo 82 é cumprido, e Deus tomou o seu lugar no conselho divino, no meio dos deuses ele julga. E você será levado em espírito diretamente à presença dele, e ele é exatamente como é descrito no livro de Daniel. Acredite. Assim como o profeta Daniel descreveu o ancião de dias, ali está ele diante de você. Você não precisa perguntar quem ele é amor infinito, mas amor infinito. E então você vê um atributo dele e é onipotência e é homem, tudo é homem. Não há nada além do homem. E então você vê que a sabedoria infinita é o homem. Mas o próprio Deus é amor, amor infinito. Quando nos é dito nas cartas de Paulo que Deus é amor e nas cartas de João que Deus é amor, acredite. Eles não fabricaram isso, aconteceu com eles. Deus é amor, amor infinito. E você ficará na presença dele e ele o abraçará, o incorporará diretamente ao corpo dele. E você não vê mais ninguém, só você. Você é ele e o corpo de Deus é o seu corpo. Então volte em Efésios, um corpo começa com a palavra corpo. Um só corpo, um só espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos nós, que é sobre todos e por todos e em todos. Capítulo 4, versículo 5. E então você saberá o que significa. Ele é apenas um corpo, apenas um espírito, apenas uma esperança. Então, quando Paulo nos diz, enquanto está diante do rei, aqui estou acorrentado, sendo julgado pela esperança na promessa feita por Deus a nossos pais. Que promessa? Ele mesmo me prometeu. Ele prometeu dar a mim mesmo, porque ele vai tirar de mim uma criança que é seu filho. Se um filho sai de mim e é meu filho e Deus faz dele seu filho, então ele tira de mim um filho e chama o filho de filho, e então me dá como meu filho. Então eu espero através das eras e me pergunto, quando isso vai acontecer? E eu estava mal informado até que aconteceu comigo. Quando aconteceu comigo, então eu sabia como aconteceu com todos. E então eu digo a você, seja você cristão, judeu ou muçulmano, ou você se chama ateu, isso vai acontecer com você. É a única maneira no mundo de estarmos unificados. E quando estamos completamente unificados em um corpo, é o corpo de Deus. E cada um será o pai do Filho unigênito de Deus, a personificação da humanidade. Assim, no capítulo 8 do livro de Provérbios, ele é personificado como sabedoria, o primeiro ato de Deus. Como lhe é dito no versículo 22, e vai até o versículo 36, Deus me criou no princípio de seu caminho, o primeiro de seus atos da antiguidade. Antes que ele trouxesse os céus, antes que ele trouxesse a terra, eu estava ao lado dele como uma criancinha. Agora, todos os estudiosos concordam que essa personificação na forma de uma criancinha é a personificação da sabedoria. Tudo bem,
Cristo é definido como a sabedoria e o poder de Deus. E assim, quando Paulo escreve sua carta aos Coríntios, o capítulo 1 de 1 Coríntios, ele disse: Cristo, o poder e a sabedoria de Deus. Então tudo bem. Eu concordaria com os estudiosos que o professor que escreveu aquele 8º capítulo do livro de Provérbios significava sabedoria, mas ele personificou a sabedoria como uma criança. Mas eu ainda digo que todo o vasto mundo da humanidade é personificado como um jovem, assim como você disse, e você olha bem no rosto dele. Representa todo o vasto mundo da humanidade, e ele é seu filho e é Davi. E então, quem você machucaria quando todos os seres do mundo reunidos em um fazem um jovem, e esse jovem é seu filho? Quem você machucaria? Quem você roubaria? Quem você destruiria quando tudo está entrando em um ser, e é Davi? Uma beleza além do sonho mais louco do homem. Você não pode conceber a beleza de Davi de forma bíblica, quando ele simboliza e personifica todo o vasto mundo da humanidade, e é tudo seu filho. Pois a humanidade é o Filho de Deus, personificado como um único jovem. É contado tão lindamente no livro de Samuel, se ao menos alguém pudesse vê-lo. E aqui está se ele conseguir, ele libertará seu pai, e todos nós somos libertados pelo Filho. Então, se ele for bem-sucedido, a promessa de Deus é: eu libertarei seu pai. 1 Samuel 17, versículo 25. E então o rei faz uma pergunta muito simples: de quem é o filho desse jovem? E ninguém sabe. Então ele disse: pergunte de quem é o filho do menino. Ninguém sabe. Então ele se volta para o próprio jovem. Ele disse: de quem você é filho, jovem? E ele respondeu: sou filho de teu servo Jessé, o belemita. 1 Samuel 17, versículo 56. Bem, a palavra Jessé é qualquer forma do verbo ser. Em outras palavras, sou o filho de quem sou autogerado. É isso que ele está lhe dizendo. É exatamente isso que Deus faz conosco. O nome de Deus é Eu Sou, vão dizer-lhes que Eu Sou vos enviou. Êxodo 3, versículo 14. Então o pai de Davi é Eu Sou. Então, quando você é abraçado e o vê, esse é o seu nome, Eu Sou. Está tudo na Bíblia, verifique-me. Então, você é o que está sendo mencionado nas Escrituras como aquele a quem foi prometido este dom fantástico de Deus, e o dom é o dom de si mesmo. Ele dá ao homem a si mesmo. E não há nenhuma maneira no mundo que ele possa provar ao homem que ele se deu, a menos que houvesse um filho, pois Deus é Deus o Pai. Então, voltando a Malaquias, o filho honra o pai, como o servo honra o Senhor. Se então eu sou pai, onde está minha honra? E então o livro se fecha. E ninguém pode ler a história além do desdobrado em Mateus, Marcos, Lucas e João. Pois o Antigo Testamento termina com a pergunta: onde está minha honra? Esta promessa está atrasada. Se então eu sou pai, onde está minha honra? Onde está meu filho? E então vem o desdobramento: aqui está seu filho. E quem acredita? Como eu disse, estou testando os limites dos rabinos, dos padres. Quem pode seguir o raciocínio por trás das visões, uma série real de experiências místicas? Eles não vão acreditar. Como Davi pode ser o filho? Como Davi pode ser o Messias? Como Jesus pode ser o Pai apesar de toda a confissão? Quem me vê, vê o Pai. E eu lhes digo que há um só corpo, um Espírito, uma esperança, uma fé, um batismo, um Deus e Pai de todos nós. Nenhum outro, apenas um. E naquele dia o Senhor será um e seu nome um, e você é esse. Para provar quem você realmente é, Ele envia seu Filho e o dá a você como seu filho. Agora, você crê nisto? Mas se você acredita ou não, é verdade.
E porque não é uma coisa que o homem possa fazer para impedir isso, eu vou profetizar para você. Você vai ter a experiência. Se você se opuser a ele com todas as suas forças, não poderá frustrar a promessa de Deus para você, que é dar a si mesmo. E Deus é um Pai, e Ele não pode dar a si mesmo a menos que dê o seu unigênito como seu filho. Não há outra maneira no mundo que Ele possa lhe dar a menos que Ele lhe dê seu filho. Estou lhe dizendo de antemão, antes que aconteça, que quando acontecer, você pode acreditar. Pois eu lhe digo, Ele se entregou a mim. E embora frágil como sou e usando esta vestimenta como todas as vestimentas se desgastam, e não pode demorar muito para que se esgote, ainda conheço o corpo que herdei. Há apenas um corpo, e esse corpo nós chamamos de Jesus, o Cristo. É meu corpo, e é o seu corpo, e é todo o mundo no mundo, o único corpo. O homem não pode, olhando para este mundo fabuloso, acreditar que Deus é homem e que o homem é Deus. Mas eu lhe digo que é verdade. Agora vamos entrar no silêncio.